Foram ditas muitas coisas aqui, mas eu vou me concentrar nas posições apresentadas pelo Vitor 40, que está com a difícil tarefa de defender aqui a posição da Construindo um Novo Brasil, que é o grupo majoritário no PT. Veja, nós sofremos 3 grandes derrotas. Não tem nenhuma autocrítica a respeito na tese apresentada pela maioria. Todo mundo aqui diz que a gente entrou num novo período histórico, depois dessas 3 grandes derrotas e da chegada do Bolsonaro. A tese da maioria propõe manter a mesma política estratégica que era mantida antes. O 40 elogia a resistência e dá como exemplo a bancada, mas não fala nada sobre o que os governadores fizeram ou deixaram de fazer e continuam fazendo, apesar dos tabefes que levam do Bolsonaro. Conta para nós aqui, e é verdade, que a tese da CNB apresentou um programa extremamente radical. E é verdade. Lá fala de políticas públicas, reformas estruturais e socialismo. Não fala nada das Forças Armadas, não sei porquê. Mas deixa a pergunta, por que agora que a vida está tão difícil, o programa é tão radical, e por que a gente não conseguiu fazer nada disso quando a gente estava no governo? Tem uma explicação que tem que ser dada, senão fica estranho. Trata do tema das alianças e diz, a Argentina é um exemplo. Lá teve aliança dos peronistas com os peronistas. Não sei exatamente qual é o exemplo que isso traz para nós. Mas não fala que a própria tese e os companheiros que a defendem falam em ampliar para além do centro, que é uma hipérbole, para falar do Rodrigo Maia e companhia. Rodrigo Maia, o cara da reforma da Previdência, o cara que foi partícipe do golpe contra a Dilma e que foi partícipe da condenação e prisão do Lula. E que alguns do nosso partido chegaram a defender que a gente apoiasse como presidente da Câmara. Todos aqui falam, inclusive a tese da CNB, que nós estamos diante de um governo cujo núcleo é fascista. Mas o companheiro Vitor 40, repetindo o que está na tese, diz, vamos voltar a governar brevemente, em pouco tempo. Eu não consigo entender a lógica por trás disso. Achar que nós vamos derrotar um governo fascista brevemente, em pouco tempo. Tem algo que falta no raciocínio, mas a explicação é simples. Se colocar a cenoura de 2022 na frente, você consegue argumentar de que devemos manter a mesma política adotada antes. A linha central é ganhar a eleição. E se organiza tudo em torno disso, mesmo que seja uma ilusão a maneira como é apresentado na tese da CNB isso. E como é que você repensa o PT, para usar aqui a palavra que foi usada por tanta gente, se a linha política é mantida igual? Porque dizia o velho camarada Lenin, que disso ele entendia, que organização é política concentrada. Os defeitos organizativos que a gente tem no PT são resultantes de uma linha política. Se não mudar essa linha, não vai mudar a organização. Portanto, ao contrário do que deu a entender o companheiro Cardone, não tem ninguém aqui buscando o bode expiatório. Existe um grupo dirigente no partido que é maioria e bate no peito na hora de falar que é maioria. Pois bem, ou bem esse grupo dirigente muda de linha política, ou o partido tem que mudar o grupo dirigente. E aí não tem nenhuma lógica de bode expiatório. E o grupo dirigente não só não quer mudar de linha, como está operando pesadamente para ter maioria absoluta. E vou falar aqui claramente, tivemos fraudes. E, se bobear, vamos ter fraudes de novo nesse processo, para garantir uma maioria absoluta. E não acho que a questão das finanças seja de pouca monta. Eu fui da executiva do PT por 16 anos. Há 25 anos, a maioria atual é maioria. Ela aceitou trocar de todos os cargos, menos abrir mão das finanças. É uma concepção política. Quem controla o dinheiro, controla o partido. Só que essa concepção é da burguesia, não é nossa. Essa é a concepção da burguesia. Por isso, na minha opinião, se mantida a atual linha política e mantido o atual grupo majoritário, nós corremos um sério risco de sobrevivência do PT. De sobrevivência, porque o PT hoje está ameaçado pelos concorrentes de esquerda, que legitimamente querem ocupar o nosso lugar, pela extrema-direita, que quer cortar a nossa cabeça, e ameaçado pelos nossos erros, que se a maioria atual for mantida como maioria, serão perpetuados. E o PT corre risco sério de sobrevivência nessa hipótese. É por isso que eu repito o que eu falei antes. É fundamental que no dia 8 de setembro
o conjunto das chapas que fazem oposição a este grupo dirigente tenham maioria de delegados, para garantir que haja Congresso. Concluo pedindo o apoio à chapa da Esperança Vermelha Nacional e aqui no Distrito Federal. E como todos falaram, eu termino também falando isso. Lula livre e viva o Partido dos Trabalhadores.